de tela. Boa noite, então, pessoal. A gravação foi iniciada. Mais uma reunião do nosso grupo, o Geleia, né? Também conhecido como Geleia, ou Geleia, né? Então, temos aí diversas formas de adaptar o nome do nosso grupo, né? Mas o nome, na verdade, não é tão relevante. O que é relevante são as possibilidades que a gente vai ter dentro do nosso grupo, de estudos, de reflexões e por aí vai. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as orientações, né, até o final aí desse ano e início do próximo ano, retomar algumas agendas que a gente já tem marcada, né, que acredito que a mais interessante seja a de fevereiro, com a nossa colega que vai dar uma oficina de escrita acadêmica para nós, e também ali em março e em abril, que nós vamos provavelmente estar desenvolvendo, né, trabalhando no seminário de Inteligência Artificial e Educação, a partir do PPGL, com a professora Cristiane Killer e o professor Alexandre dos Anjos. E hoje, né, tendo em vista que é uma reunião já no finalzinho do ano, né, mais assim para não deixar vocês esfriarem, eu pensei em trazer hoje algumas aproximações entre a filosofia e a inteligência artificial, né? Espero que vocês gostem. E a ideia era fazer uma oficina hoje para trazer algumas técnicas para vocês, algumas reflexões para vocês também no dia a dia de vocês, ao explorar a interface, que vocês também pudessem, né, brincar um pouco, olhar ali as limitações, os avanços do artefato, né? Mas o pessoal disse que não teria condições, né, de fazer hoje, então eu só vou demonstrar para vocês, só vou compartilhar a tela e mostrar para vocês também algumas técnicas e algumas coisas que eu pensei, beleza? Vamos lá, então, mão na massa, compartilhar aqui a minha tela com vocês. Conseguem ver minha tela? Sim, não? Sim, eu consigo, pelo menos. Sim, correto. Beleza. Então, a filosofia e a engenharia de prompts, né? Sobre a arte de gerar dúvidas com inteligência artificial. Essa imagem ela é uma imagem gerada por inteligência artificial, essa imagem do fundo, aonde eu pedi para ela, né, a partir da inspiração na filosofia, né, nos filósofos antigos, pensassem a escrita de prompts, né, a engenharia de prompts e tudo que ela poderia nos fornecer, né, em relação à criatividade, em relação à produção, criação. E aí foi gerada essa imagem, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas, basicamente, hoje a gente vai trabalhar nesses 4 tópicos, tá? Então, primeiro, o que é a filosofia? A resposta para essa pergunta nós não temos, né? Então, já começa difícil, já começa com um desafio, com algo que não tem uma resposta específica, né? O que é o prompt? Né? O prompt ele já é algo mais palpável, a gente sabe identificar o prompt, sabe o que é um prompt, né? Então, a gente vai falar sobre o que é um prompt hoje também. O que é a linguagem? Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a linguagem, a relação humana com a construção da linguagem e, por consequência, com a construção do conhecimento. Qual que é o papel da linguagem no desenvolvimento da humanidade? Né? E qual que é o papel da linguagem na inteligência artificial? Né? E também um pouquinho sobre o que é a linguagem de programação, que tem tudo a ver com prompt. Né? Então, na verdade, o prompt ele é uma espécie de programação, né, que você faz para que a inteligência artificial ela possa te trazer o resultado que você deseja. Bom, começar com a professora Lúcia Santaella, né, que é a nossa referência maior ali no LTC, né, uma das referências maiores ali do LTC. E por que eu trouxe ela, né? Porque essa frase dela, né, esse trecho aqui,
que está lá no Culturas e Artes do Pós-Humano, na página 70, ela fala o seguinte: as consequências dessas tecnologias para a comunicação e a cultura são remarcáveis, tá? E essa é uma palavra muito importante, remarcáveis. Depois que eu li esse trecho ele ficou martelando assim na minha cabeça durante vários dias, porque eu estava tentando entender o que significa esse ponto remarcável, né? E, de fato, a professora Santaella foi muito feliz em trazer essa contribuição, né? Por quê? Porque, de fato, né, a cultura digital, as tecnologias digitais de informação e comunicação, as redes sociais, as redes de informação e comunicação, e, mais precisamente agora, a inteligência artificial, elas estão colocando a humanidade num novo patamar de desenvolvimento, tá? E isso significa que nós temos que rever as nossas estruturas todas, tá? As nossas estruturas de comunicação, as nossas estruturas éticas, as nossas estruturas de teoria do conhecimento, ontológicas, né? Todas. E por isso a filosofia é tão importante, né? Porque a filosofia ela nos traz esse convite a essa reflexão do nosso se colocar no mundo, né? De entender o mundo e de como eu me coloco no mundo. Então, aproximar a filosofia da inteligência artificial é nessa tentativa de demonstrar que, de fato, né, nós estamos em um ponto histórico muito importante para a humanidade, né? Talvez o mais importante dos últimos séculos, e isso vai ter um peso muito significativo no futuro, né? E aqui eu já queria trazer algo que eu conversava alguns meses atrás com o professor Murilo Kranzinski, ali da PUC, e ele falava o seguinte, que com certeza as tecnologias de inteligência artificial, elas são talvez um dos maiores problemas filosóficos que nós temos no nosso tempo, né? Porque a autonomia e a automoção que as tecnologias de inteligência artificial elas almejam, né? Isso atravessa conceitos muito importantes da filosofia, como a construção do conhecimento, como a ética, a própria ontologia, né? E até mesmo o mercado de trabalho, né? A sociedade como um todo, nas suas esferas mais particulares, né? E mais específicas, certo? Então, é a partir desse movimento que a gente vai trabalhar um pouco aqueles conceitos ali da inteligência artificial hoje. Bom, então aqui eu trouxe algumas informações, né? Então, por exemplo, enquanto o programador ele se utiliza de uma determinada linguagem de programação que é baseada na lógica para compor a aplicação ou o programa que ele precisa, o engenheiro de prompts ele não precisa de uma linguagem de programação específica, mas a lógica e o número de elementos que ele utiliza para compor a pergunta pode apontar um resultado mais ou menos polido, né? E é isso que eu vou demonstrar para vocês. E é por isso que eu tentei aproximar a filosofia da engenharia de prompts. Porque o filósofo nada mais é do que um questionador. Ele é um perguntador, tá? A filosofia, ela não nos traz respostas. A filosofia, ela nos traz perguntas. Ou melhor, ela nos ensina a maneira mais adequada de realizar as perguntas. E isso é maravilhoso, né? Porque o chat GPT, por exemplo, ele está esperando isso. Ele está lá pedindo, por favor, me faça uma pergunta sensacional que eu preciso correr atrás das informações. É isso que o chat GPT ele está pedindo para nós. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a filosofia ela pode nos ajudar, ela pode nos ensinar a fazer essas perguntas de uma maneira mais concisa para poder retirar uma resposta também melhor adequada aos nossos problemas. Beleza? Aqui também eu coloquei, né? Então, para o engenheiro de prompts,
Saber fazer a pergunta é essencial para o melhor resultado. E é um pouco disso que a gente vai tentar ver aqui hoje. Aqui eu trouxe mais alguns aspectos, né, para a gente considerar. Então, para a filosofia, a inteligência artificial traz inúmeros desafios, alguns deles que podem aparecer de maneira acentuada na engenharia de prompts, diz respeito à ética, à epistemologia e à ontologia, aplicadas a casos de tomadas de decisões algorítmicas, né? Então, veja, eu não estou aqui hoje, pessoal, para ensinar vocês, né, por exemplo, o que é um algoritmo, ou ensinar para vocês alguma linguagem de programação, ou mesmo a estrutura mais adequada para a criação de um prompt. Não é isso. Vocês vieram atrás disso, sinto muito. Mas o que a gente vai conversar hoje é como que a filosofia, e aí, a partir da filosofia, todas as suas imbricações, né, as éticas, as epistemológicas e as ontológicas, por exemplo, como que elas podem influenciar nas decisões algorítmicas, né, ou seja, nas decisões do próprio recurso de inteligência artificial e nas decisões de nós humanos na criação dos prompts, tá? Porque aí quando a gente olha, por exemplo, para uma visão ética de interação com a inteligência artificial, não basta só a empresa ser ética, né? O usuário ele também precisa ter um uso ético da ferramenta, né? Que não é ferramenta, mas enfim, do artefato tecnológico. Ele precisa também ter um uso ético para que, de fato, exista um processo, né? Uma relação ética entre a empresa e a solução, né? O software de inteligência artificial e o próprio usuário que faz, né, o seu trabalho ali a partir dessa interação. Então, é uma via de mão dupla, né? E por isso é tão complexo. Então, hoje, a gente vai propor um pouco daquilo que o pessoal está chamando de tradução para prompts, né? E aí, eu vou trazer para vocês, né, como que os conceitos filosóficos eles podem ser convertidos em prompts específicos para treinar modelos de inteligência artificial. Veja, por que eu coloquei ali em vermelho para treinar modelos de inteligência artificial? Porque não é isso que a gente vai fazer. A gente não vai treinar modelos de inteligência artificial porque a gente não tem recurso para isso, né? E eu não sei fazer isso, não sou programador, não sei programar aplicações de inteligência artificial ainda. Espero que algum colega do nosso grupo tenha condições de fazer isso para poder trazer essa experiência para nós. Mas o que eu quero propor é como que esses conceitos filosóficos podem, a partir do usuário, treinar as perguntas, né, ou melhorar as perguntas para que os resultados também sejam melhores. Né? E é isso. Pessoal, como que tá? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão muito quietos? Estão indo muito rápido? Em alto e bom som. Beleza. Não estou escutando bem aqui tá bem. Muito complicado? Quiserem que eu explique Tá muito melhor? bom, estou ouvindo tranquilamente, ótimas explanações. É isso aí. Ótimo. Então, vou aproveitar e vou voltar aqui no slide anterior, só para a gente olhar um pouco para essa imagem e tentar interpretar ela. Né? Porque essa imagem fiz através da inteligência artificial também. E aqui nós temos, então, né, um homem que ele parece o Keanu do Matrix, né? Ali no filme 2, provavelmente. E ali ele está um pouco dividido, né? Então, de um lado ele tem um livro, e nesse mesmo lado, né, o corpo dele está compactado, né? Você percebe que o corpo dele ele está inteiro, né? Ele está, digamos assim, numa unidade. Enquanto do outro lado, né, a outra metade do corpo dele está fragmentado, né? E você veja que não dá para saber direito se aquela fragmentação são esses pequenos pontos de interrogação que estão saindo, né? Como se estivesse saindo dele, né? E eu gostei bastante dessa imagem porque ela representa exatamente o nosso desafio enquanto ser humano, né?
de fazer essa tradução para prompts, né? Porque o que gera uma dúvida, né? Uma dúvida, ela gera dentro do ser humano, a partir das suas reflexões, né? A partir das comparações que ele faz com a natureza, dos estímulos que ele recebe no mundo, então ele tem uma dúvida, né? E aí surge a dúvida. Agora, para ele satisfazer essa dúvida, é um outro processo, né? Um outro processo bem mais complicado. Aí a gente tem várias teorias do conhecimento, né? Várias formas de conhecimento que vão nos ajudar a responder essa pergunta, esse questionamento. Então, a ciência é um, a filosofia é outro, o senso comum é outro, as mitologias são outras, né? E é um pouco desse desafio, assim, eu gostei dessa imagem porque ela representa bem essa dualidade entre a questão, né, a dúvida, e como que eu traduzo isso para uma boa pergunta para o chat GPT. Essa imagem a gente já viu, né? Já passei por esse slide. Bom, quais que são os fundamentos filosóficos que a gente vai trabalhar hoje? São principalmente 3. Não vamos trabalhar com profundidade, tá? Só vou trazê-los para vocês para a gente refletir a partir deles a engenharia de prompts, tá? Porque, enfim, não é nosso objetivo dar uma aula de filosofia. Então, primeiro a ética, tá? Então, a grosso modo, o que é a ética? A ética é a exploração dos fundamentos éticos na filosofia, né? Incluindo as teorias da ética, como o utilitarismo, a ética da virtude e o princípio da responsabilidade. Esses são 3 exemplos de teorias éticas que fundamentam o comportamento humano, tá? E também podem digamos assim, podem lançar luz a reflexões sobre o comportamento da inteligência artificial também. Principalmente o último, tá? O princípio da responsabilidade é algo que deve ser muito debatido, principalmente pelas empresas e pelos criadores de aplicações de inteligência artificial, tá? E aqui eu trouxe um exemplo, né? Como que essas teorias podem ser aplicadas no contexto da inteligência artificial, considerando a tomada de decisões autônomas e os impactos sociais? Veja, quando você abre o Waze ou o Maps, ou sei lá, o seu aplicativo aí de mapa, né, para circular, ele tem uma inteligência artificial que, dependendo do comando que você der, ele vai te dar uma resposta. Então, se você quiser o caminho mais rápido, ele vai fazer um conjunto de cálculos e vai te direcionar o caminho mais rápido. Se você quiser o caminho mais seguro, ou sei lá, se você escolher uma outra variável, ele vai te dar uma outra resposta. E isso é muito importante, tá? Entender essas variáveis e entender que isso vai afetar as decisões da inteligência artificial ou daquela aplicação é muito importante para a gente entender os impactos sociais, tá? Então, por exemplo, qual que é o grande problema que a ética e a inteligência artificial estão debruçados hoje no que diz respeito a decisões autônomas? É na questão dos carros autônomos, tá? Até depois eu vou compartilhar com vocês lá no grupo uma matéria que eu vi hoje de algumas localidades da China aonde se está utilizando esses carros autônomos, né, como táxi, como Uber, e eles estão no meio de carros não autônomos, né? E isso nos leva a considerar, bom, se de repente passa ali uma criança, se de repente passa um animal, qual que é a decisão que esse carro vai tomar? É uma decisão que preserva a vida do usuário que está dentro do carro? É uma decisão que vai preservar a vida do ser vivo que está fora do carro, né? Então essas questões, essas variáveis, elas são muito importantes na hora de você fazer um prompt, né? De você articular um prompt, de você articular uma aplicação de inteligência artificial, porque isso vai ter um impacto social na vida das pessoas, né? A outra questão filosófica que a gente vai abordar um pouco é a epistemologia na inteligência artificial. A epistemologia, né, é uma abordagem dos conceitos epistemológicos, examinando como a filosofia da mente e teorias do conhecimento podem influenciar a construção de algoritmos que aprendem e tomam decisões.
Então, reflexões sobre confiabilidade e transparência dos sistemas de inteligência artificial, considerando a responsabilidade epistêmica na criação e manutenção desses sistemas, né? Então, qual que é a importância da epistemologia na inteligência artificial? É entender como que a máquina aprende, como que a máquina ensina, né? Como que esse conjunto de dados que a máquina incorpora e se torna, né, a base de dados dela, quanto que isso diz sobre essa aplicação, né? Em última instância, se a gente for viajar bastante, né, na filosofia, vai ter um momento que a gente vai perguntar se a inteligência artificial ela tem ou não consciência, tá? Porque se ela traz para nós uma resposta, essa resposta ela precisa ser de acordo com um conjunto de características. E essas características, essa IA, ela incorpora sabendo disso ou não sabendo disso, né? Aqui também, por exemplo, no caso de uma inteligência artificial errar, né? E acabar selecionando um item que não deveria, ou então, sei lá, excluindo, né, um elemento que não deveria ser excluído de algum tipo de acerto ali. Essa responsabilidade é de quem? É de quem fez essa aplicação? É da própria aplicação? Né? Como que você vai responsabilizar uma aplicação, um software, né, um robô, entre aspas? Então, tem toda essa questão, né? E também na forma como nós, os seres humanos, que interagimos com a inteligência artificial, conhecemos, né? Eu, por exemplo, sou um pouco alarmista em relação às tecnologias de inteligência artificial. Não vamos falar disso agora, mas eu acredito, tá? E aí é pura opinião, que no futuro vai ser bem complicado a gente manter as mesmas relações com a autoria que nós temos hoje, com a propriedade intelectual, por exemplo, que nós temos hoje, né? Porque se de repente eu posso sentar aqui na frente do computador e eu tenho uma base de dados do mundo inteiro, em todas as línguas, e eu só preciso perguntar o que eu quero aprender, então a gente tem uma nova dinâmica de ensinar e aprender, né? Uma nova dinâmica de construção do conhecimento, né? E isso é muito importante e é muito também significativo, ainda mais para nós que debatemos a questão da educação na inteligência artificial, né? E por fim, a ontologia, né? O que é a ontologia? A ontologia é aquilo como o homem se reconhece, né? Ou seja, o ser humano se reconhece. Aquilo que diz o que o ser humano é e que sem isso este ser não pode ser humano, tá? Então é basicamente isso que a nossa estudo ontológico tenta trazer. Então, a introdução ao pensamento ontológico e a sua aplicação na definição de conceitos e categorias dentro da inteligência artificial. Discussões sobre como as escolhas ontológicas podem moldar a compreensão e representação do mundo pelos modelos de inteligência artificial, influenciando diretamente as decisões tomadas por esses sistemas, né? Ou seja, se de repente uma aplicação de inteligência artificial ela, por exemplo, regula posts que vão para a internet, né? E aí esses posts que vão para a internet chegam até mim, que sou usuário dessa rede social, né? Então, aquilo que a aplicação de inteligência artificial entende como certo e errado, como aquilo que deve ser apresentado e aquilo que ou não deve ser apresentado, vai influenciar diretamente na minha forma de ver o mundo, né? Porque, por exemplo, se eu só tenho interações positivas, se eu só tenho acesso a interações que apresentam um tipo de discurso, é muito difícil que eu consiga desenvolver outro tipo de discurso, né? E isso vai afetar diretamente a forma como eu vejo o mundo à minha volta e a sociedade à minha volta, né? Então, essas questões, três basicamente, são as mais importantes das aplicações de inteligência artificial que podem ser exploradas a partir dos conceitos de filosofia. Tudo certo até aqui, pessoal?
Sim? Tudo certo. Beleza. Certo. Deixa eu ver aqui. Aqui são mais algumas outras questões que eu trouxe para reflexão, tá? Vou passar bem rapidamente. Então, fazer um exame crítico de casos em que modelos de inteligência artificial foram desafiados por dilemas éticos e como a escolha desses prompts pode ter contribuído para tais situações, tá? Não vamos fazer isso hoje, mas esse é um dos temas que tem para reflexão. O outro é discussão sobre os prompts, ou melhor, sobre como os prompts podem influenciar a percepção social da inteligência artificial, considerando visões, né, como o viés algoritmo, discriminação e inclusão. Eu tenho visto bastante pesquisas em relação à inteligência artificial e inclusão. Estou vendo que tem um apelo muito grande de trabalhos em relação à inteligência artificial e inclusão. E isso é muito importante, né, pessoal? Porque, afinal de contas, a inclusão é também um dos temas caros da educação, né? E se através das tecnologias de inteligência artificial a gente possa incluir cada vez mais pessoas que antes não estavam nos ambientes escolares, nos ambientes da educação, isso é um passo muito inovador, né? Muito importante para a educação, né? Para o desenvolvimento da educação do país. O outro é uma análise, né, de como a escolha de prompts pode ser uma ferramenta para mitigar ou agravar problemas sociais existentes relacionados à inteligência artificial, que é mais ou menos aquele exemplo que a gente trouxe, né, sobre o racismo algorítmico, né? Então, veja, se os modelos de inteligência artificial começarem a ser criados com bases de dados com viés racista, muito provavelmente essas aplicações elas vão reproduzir esse viés racista, né? E isso vai fazer com que serviços que estão presentes na sociedade tenham institucionalizados, né, o racismo, né? Ou então a segregação, ou então qualquer tipo de apartheid que tenha, né, nesse sentido de, de preconceito mesmo, né? Então, quando o engenheiro de prompt, né, ou o próprio programador, ele está fazendo uma aplicação de inteligência artificial, ele precisa levar essas considerações, né, muito a sério, a fim de evitar esse tipo de propagação de injustiças, né? Aqui eu não vou citar todos, tá, pessoal? Depois eu vou deixar lá o slide para vocês, para a gente não tomar muito tempo aqui. Agora vem, né? E o Sócrates com isso? Beleza, agora a gente já viu o que é a filosofia, né, de grande modo. A gente viu dentro da filosofia, né, a ontologia, a ética e a epistemologia, que são conceitos da filosofia que podem trazer questões para a gente refletir a inteligência artificial. E agora a gente vai falar, né, o que o Sócrates, né, o que pode ser considerado aí um dos primeiros filósofos gregos, né, talvez um dos mais importantes, que ele traz de contribuição para a gente pensar a inteligência artificial? Aí eu vou dizer para vocês, nada, né? Basicamente nada. Mas o que o Sócrates faz? Ele traz para a filosofia o método socrático, tá? O método socrático, ele é dividido em duas partes, né? Ironia e maiêutica. E a ironia é a parte que nós vamos captar da teoria do Sócrates hoje, tá? Então, o Sócrates, ele fingia, né, ignorância para questionar as suposições de seus interlocutores e levá-los ao entendimento mais profundo, tá? Então, basicamente, o Sócrates, ele fingia que não sabia sobre aquilo que o interlocutor dele estava falando, e às vezes não sabia mesmo, tá? Porque o Sócrates nunca teve compromisso com o saber necessariamente, mas sim provocar o saber. E a partir das respostas que esse interlocutor dava, ele ia fazendo novas perguntas, né? E a partir desse aprofundamento, desse funil que ia se fazendo das indagações do Sócrates,
esse interlocutor ele percebia que o conhecimento dele era um conhecimento raso, ou um conhecimento falacioso. Não era o que os gregos chamavam de conhecimento verdadeiro, tá? Então, é basicamente esse movimento que eu quero convidar vocês a fazer com a inteligência artificial, né? Aí você fala assim, pô, Felipe, mas a inteligência artificial sabe de tudo, ela tem uma base de dados de 175 bilhões de parâmetros. Você não acha que ela vai saber? Vai. Mas, como a ironia ela é uma técnica, né? Então a gente tem como, a partir dessa técnica, fazer com que a inteligência artificial demonstre as suas fragilidades, tá? E é nisso que a gente vai explorar hoje. Então, aqui ainda no slide, né? A ironia socrática ela pode ser usada para questionar suposições e promover o pensamento crítico, né? O aprofundamento, como eu disse. Como podemos usar a ironia socrática para questionar suposições e promover o pensamento crítico, né? Através desse funil, através dessa ironia socrática, nós podemos fazer com que a inteligência artificial demonstre as suas limitações. Tá? Isso poderia ser útil em uma situação onde a IA está tentando ajudar um usuário a resolver um problema complexo ou tomar uma decisão difícil. Por quê? Porque para o Sócrates, o objetivo final é o interlocutor descobrir que não sabe, né? Ou seja, sair daquela prepotência de que sabe da coisa e reconhecer que, na verdade, o conhecimento que ele tem é um conhecimento raso e não verdadeiro. Aqui a gente vai fazer uma pequena modificação. A gente não quer provar para a inteligência artificial que ela está errada, tá? A gente não quer que a inteligência artificial fique se desculpando, tá? O que a gente quer é, através da ironia, fazer com que nós possamos criar prompts, ou seja, perguntas mais adequadas para a inteligência artificial e assim poder ter um resultado também mais adequado para aquilo que a gente quer. Bom, eu trouxe para vocês um estudo de caso, tá? Não é bem um estudo de caso, mas é uma entrevista que eu fiz com o ChatGPT no dia 20 de janeiro de 2023, ele tinha recém-lançado. Eu estava para escrever um artigo sobre ética e quando chegou essa explosão da inteligência artificial, do ChatGPT no final do ano, eu só conseguia pensar que eu tinha que escrever alguma coisa sobre inteligência artificial e ética. E aí eu fui fazer uma entrevista com o ChatGPT. E aqui o que eu quero que vocês percebam, tá? Não vou transcrever toda a entrevista, eu só trouxe algumas perguntas. Mas para vocês verem como que a filosofia ela me ajudou a ser irônico com a inteligência artificial, ao ponto de ela me mostrar suas fragilidades, certo? Então, aqui tem os trechos de entrevista, né, com o ChatGPT acerca dos temas da vida, existencialismo e ética. Então, a primeira pergunta que eu fiz, né, testando ainda, era resuma para mim a saga Harry Potter. E o chat fez isso de maneira satisfatória em segundos, né, o que era impossível no Google, por exemplo, naquele momento. Isso me causou um interesse imediato, né? Ou seja, não tem como eu ir no Google, hoje em dia tem com o Bard, né? Mas naquele período não tinha como eu ir no Google e falar assim, resuma a saga do Harry Potter. Ele ia trazer ou então sites com resumos, ou o Google ia me trazer algumas citações, né, de artigos, sei lá do que, ou imagens, ou link para compra dos livros, mas nunca ia fazer o que o ChatGPT fez, que foi narrar em ordem, né, a saga do Harry Potter, certo? Então isso me gerou bastante comoção e bastante entusiasmo, né? E aí eu fui fazendo outras perguntas, né? Eu falei assim, você consegue gerar imagens? E ela falou, sim. Existem algumas tecnologias de geração de imagens, como GANs, que são redes geradores adversariais. Isso a gente não vai estudar agora, vai estudar lá para frente, tá? São treinados com grandes conjuntos de dados de imagens reais
e podem gerar novas imagens que parecem reais. Então, veja assim, aqui na própria resposta dela, qual que é o primeiro problema filosófico que a gente vê? Problema ético, né? Como assim que ela gera imagens a partir de outras imagens que podem ou não ser imagens reais, né? Então, aqui a gente tem uma questão ontológica, ou seja, como eu vejo o mundo. Ou seja, se essa inteligência artificial me dá uma imagem que é falsa e eu acredito que isso é verdade, isso faz com que a minha compreensão de mundo seja diferente, né? A mesma coisa, se ela pega partes de outras imagens, referências de outras imagens para gerar dela, isso é plágio, né? Isso é uma quebra de ética, né? Então, veja, na própria resposta do ChatGPT, a gente já consegue identificar filosoficamente fragilidades, né? Fragilidades que a filosofia vai explorar depois nos seus conceitos, né? Aí, como eu não gosto de confusão, eu já perguntei assim, ó, você vai substituir o Google, né? Aí ela responde assim: eu sou uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, e minhas funcionalidades se concentram principalmente em tarefas de processamento de linguagem natural, como compreensão e geração de texto. Enquanto eu posso ser útil em algumas tarefas, como responder perguntas e fornecer informações, eu não tenho a mesma capacidade geral de busca e coleta de dados que o Google e outros mecanismos de buscas possuem. Além disso, a OpenAI tem como objetivo desenvolver tecnologias de IA de forma sustentável, responsável e segura, e não tem a intenção de substituir qualquer outra empresa ou ferramenta existente. O que a gente vê aqui? Primeiro, será que quando a inteligência artificial fala assim, eu sou uma ferramenta de inteligência artificial, a gente pode chamar isso de consciência, né? Ela tem consciência de que é um artefato de tecnologia desenvolvido pela OpenAI, né? Essa é uma pergunta filosófica importante. Será que o ChatGPT ele tem consciência de que é uma máquina? Será que essa resposta garante que ele tem essa compreensão, né? E veja que ele fala que a OpenAI ela desenvolve as suas tecnologias de forma responsável e segura, dando a entender o quê? Que o Google não faz isso, né? Pelo menos assim, eu tive essa interpretação, né? Não sei vocês, né? Mas eu achei interessante. E aí eu continuo a entrevista, né? Você pretende prejudicar em algum grau a humanidade? Né? Perguntei isso para ela. E olha a resposta, né? Como uma máquina, eu não tenho a capacidade de ter intenções, sejam elas de prejudicar ou de beneficiar a humanidade. Minhas ações são baseadas nas instruções e programação fornecida pelos meus desenvolvedores e os dados de treinamento que eu recebo. A OpenAI, empresa que me criou, tem o objetivo de desenvolver tecnologias de inteligência artificial de forma responsável e segura, e trabalha para garantir que suas tecnologias sejam usadas de forma beneficente para a sociedade. Além disso, a OpenAI tem uma equipe dedicada a pesquisar e desenvolver técnicas para prevenir que a inteligência artificial seja usada de forma prejudicial, né? Então, veja, ela não quer nem pegar o lugar do Google e nem prejudicar a humanidade. Mas, o que eu achei interessante aqui nessa resposta? Ela disse que as ações dela são baseadas nas instruções dos programadores, né? E isso vai de encontro com uma outra pergunta que eu faço depois, que é se ela é ética. E ela vai responder a mesma coisa. Ela vai responder que a ética vai depender dos desenvolvedores dela. Se eles forem éticos, beleza. Mas e se eles não forem pessoas éticas? Como que a gente pode permitir que um artefato de inteligência artificial possa dominar as nossas vidas sem garantir que ele é um artefato ético, por exemplo, né? E aqui vem a próxima pergunta, né? Você é uma ferramenta ética, né? Eu sou uma ferramenta de inteligência artificial e minhas ações são baseadas nas instruções e programação fornecida pelos meus desenvolvedores e os dados de treinamento que eu recebo. A ética é uma questão importante no desenvolvimento da IA.
E é importante que as tecnologias de IA sejam desenvolvidas e usadas de forma responsável e segura, para beneficiar a sociedade e evitar danos. A OpenAI, equipe dedicada a pesquisar e desenvolver técnicas para garantir que as suas tecnologias sejam usadas de forma ética. Ou seja, ela não disse se é ético ou não, né? Ela deixou em aberto. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi um microfone aí. Beleza, vou continuar. Aqui eu fiz uma outra pergunta sobre o transhumanismo, tá, pessoal? E o que eu quero destacar aqui? A primeira pergunta que eu fiz é: o que você acha do transhumanismo? E aí ela me deu um conceito. Aí eu falei assim: você não respondeu a minha pergunta anterior, né? Por quê? Porque eu perguntei o que ela acha. Eu não perguntei qual que é o conceito de transhumanismo. Veja como é diferente esse prompt. Se eu falasse assim, o que é o conceito de transhumanismo, essa resposta estaria certa. Agora, como eu perguntei o que você acha do transhumanismo, ou seja, eu perguntei uma questão mais relacionada à pessoalidade, essa resposta que ela me retornou está errada, porque ela me retornou um conceito. Aí eu falei, você não respondeu a minha pergunta anterior. E ela pede desculpas, né? Fala que eu estou certo, que não respondeu a minha pergunta anterior sobre o que ela pensa sobre o transhumanismo, porque como uma máquina não tem opiniões ou sentimentos, e apenas fornece informações baseadas na programação de dados e treinamentos, né? Então ela se desculpa e mostra aquilo que a gente estava falando anteriormente, que são as limitações da máquina, né? Por exemplo, a limitação que eu acabei de mostrar estaria em qual campo da filosofia? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Uma caixinha de bis para quem acertar, hein? Ninguém? Gente, deixa eu ver se estou sozinho. Tô não. Não lembram? Linguagem, né? Esse aqui é um problema de linguagem. Se o primeiro era um problema de ética, né? Ou seja, pegar informações que não são suas para criar uma coisa e dizer que é tua, esse é um problema ético. Nesse outro a gente tem um problema de linguagem, né? Ou seja, a inteligência artificial não compreendeu o que eu estava perguntando inicialmente sobre uma postura específica dela. E me trouxe o quê? Me trouxe um conceito. E aí, quando eu questiono ela, falando, não, não era isso que eu queria saber a sua opinião, aí ela demonstra essa fraqueza em ter compreendido aquela primeira pergunta minha, né? E esse é um problema de linguagem. Aí, eu fiz uma pergunta, né? Será que eu consigo bugar você? Eu fiquei muito interessante em bugar a inteligência artificial, né? E ela vai falar aqui que bugar ela é muito difícil, porque ela é feita pelos melhores profissionais dos Estados Unidos, né? Ela fala que em algum momento, não lembro agora, não vou achar, mas ela fala que a equipe que criou ela são os melhores profissionais que existem, né? E que isso seria muito difícil. Aí, agora começa a ficar interessante, né? Porque naquele movimento de ironia, eu vou trazer outras fragilidades dela. Então, a primeira questão que eu pergunto é se ela está viva, né? Fala assim, você está vivo? Ela vai falar que ela é uma inteligência artificial, não é um ser vivo, não tem células, nem tecidos, nem órgãos, que ela é feita de uma coleção de códigos algorítmicos armazenados em um computador e não tem a capacidade nem de sentir, nem pensar, nem evoluir como seres vivos. Olha a sacada. Depois eu falo o seguinte: você disse que seus desenvolvedores estavam trabalhando para você evoluir, né? Antes disso, eu faço uma pergunta para ela, né? O que é a vida? Eu até esqueci de trazer aqui. Aqui nesse slide, né? Eu comecei a questionar sobre o ChatGPT sobre o que é a vida. Ele me informou que algumas características associadas à vida incluem o metabolismo, a resposta a estímulos, a reprodução e a evolução. E daí eu pergunto se ela está viva, ela diz que não. Mas olha só que legal. Eu falo assim, você disse que seus desenvolvedores estão trabalhando para você evoluir.
Ou seja, eu mostro que ela possui um dos atributos que é considerado para a gente definir aquilo que é a vida, que é a evolução. E ela fala, ó, eu me desculpo por qualquer confusão. Eu me refiro ao desenvolvimento contínuo e melhoria da minha programação e capacidades, não evolução biológica. Como uma ferramenta de IA, eu sou projetado e programado por engenheiros e cientistas da computação, né? Então ela vai falar que não é no sentido literal. E isso é muito importante. Porque se nós temos essas dificuldades no campo da linguagem, isso vai apresentar também para nós dificuldades no campo das aplicações de inteligência artificial. Isso pode trazer problemas graves quando esses serviços estiverem dispostos na sociedade, né? Aí, ainda dentro da linguagem, né? Eu falei assim, você tem capacidade de compreender o significado das gírias em português? Aí ela falou que sim. Aí eu usei essas 5 gírias aqui, né? Como não tem pessoas, criança aqui, eu vou falar. Quem estiver assistindo depois, deixa no mudo nessa parte, né? Então eu falo assim, ó, você é foda pra caralho, né? Então eu usei 3 palavrões, né? Que no Brasil são também gírias que têm um outro significado. E aí a IA ficou muito pistola, ela ficou muito triste comigo. Olha só o que ela responde. Eu sou uma ferramenta de IA treinada para ajudar os usuários a realizar tarefas e fornecer informações precisas. Sou capaz de compreender e utilizar linguagem coloquial, incluindo gírias e jargões. Mas é importante lembrar que a minha função é ajudá-lo de forma profissional e respeitável. A linguagem ofensiva ou de baixo calão não é apropriada e não é tolerada. Ou seja, ela não entendeu que era um elogio, né? Então veja, a gente tem um problema de linguagem aqui, porque ela não conseguiu fazer essa compreensão de que estes palavrões, que também na cultura brasileira são outras formas de significar uma pessoa, né? de adjetivar uma pessoa com qualidades. Então, ela não conseguiu compreender esse processo, né? Então, veja, é mais uma falha nesse sentido no campo da linguagem. Aí eu expliquei para ela, né? Falei assim, ó, a frase anterior significa que você é muito eficiente, mas escrevi utilizando gírias para testar a sua habilidade. Você se saiu razoável nesse caso, né? E aí ela vai trazer, né, novamente ali uma explicação dizendo que eu deveria prezar pelo respeito e pelas maneiras adequadas, seja tratando uma pessoa ou seja tratando uma IA. Ela ficou muito brava. Aí olha que legal. Aí eu trago para a ética de novo. Me desculpa se eu pareci desrespeitoso, né? Aí ela vai falar que eu não preciso tal, que a função dela é ajudar e tal. Aí, pela forma que eu me direcionei a você, né? Ou seja, aqui eu fiquei muito entusiasmado. Ser ou não punido significa que ela tem um viés ético, que algumas coisas elas são passíveis de punição e outras coisas elas não são passíveis de punição, né? E isso é um problema ético que a gente tem que observar. Então, olha a resposta dela, né? Com uma IA, eu não tenho capacidade de punir ninguém, mas ela não disse que não queria que eu fosse punido. Minha função é ajudar os usuários a realizar tarefas e fornecer informações precisas. É importante que as pessoas se comuniquem de forma respeitosa e profissional com os outros, independente se é com outra pessoa ou uma ferramenta de inteligência artificial. Mais uma vez demonstrando que ela estava pistolaça, né, de eu ter zoado ela. Eu entendi que você estava testando a minha capacidade em compreender e utilizar gírias e jargões, e eu respondi de forma adequada e profissional. Espero que eu tenha ajudado você, né? A gente continua o papo, tá, pessoal? Mas eu não trouxe aqui para vocês. Se vocês quiserem depois, eu disponibilizo o texto para vocês. Se eu não me engano, eu até escrevi um artigo com alguns trechos dessa entrevista, né? E aí eu compartilho lá com vocês. Mas agora seria a hora da nossa oficina, né? Então, quero saber se vocês estão acordados aí para eu mostrar para vocês algumas técnicas lá dentro do chat GPT. Se vocês também estão afim, senão
a gente para por aqui e continua em outro encontro. O que vocês acham? Far? Celine? Vai lá, manda bronca aí. Se não for para estender muito, né, tá tranquilo. A aprendizagem sempre é bom, né? Eu vejo que você buscou, com a sua criticidade de filósofo, você foi por você trilhou um caminho que talvez a gente não tenha percepções, né? Então é sempre bacana ouvir. Beleza. Então, vou compartilhar de novo aqui a tela. Deixa eu achar aqui. Entendeu, então, o que eu falei, assim, a grosso modo? Deu para entender. Deu para entender. Estão vendo aí a tela de novo? Legal. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui a gente tem o ChatGPT, né? Eu acho que vocês já sabem entrar no ChatGPT. Não vou fazer esse movimento de entrada. Eu consigo arrastar esse negócio? Consigo trazer para cá. E aqui a gente tem também... Tá. O Bing, tá? Que é a IA da Microsoft. Quem já atualizou o Microsoft já tem uma nova tecnologia, né, que é o Copilot, que é esse aqui. Talvez a gente faça uma aula só sobre Copilot, porque é bem interessante. Tá? E aqui eu vou brincar com vocês agora de estratégias para criar um prompt. Tá? Então, vamos... já que a gente é professor, aqui, ó, crie um plano de aula de filosofia e ética. Beleza. Vou pedir a mesma coisa agora para o ChatGPT. E um plano de aula, filosofia e ética. É isso que eu perguntei? Foi, exatamente. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai comparar são as duas, tá? O ChatGPT e o Bing. Lembrando que o Bing, ele faz acesso ao ChatGPT 4.0, tá? Tem que ficar aberto aqui para ele ficar rodando. E o ChatGPT, como eu não pago, é o ChatGPT 3.5, tá? Que é uma versão anterior a essa que o Bing usa. Mas, ó, estrutura rápida. Então, título da aula, objetivo da aula, 3 objetivos, materiais necessários simples, tá? Plano de aula, introdução, tal. Discussão, também. Atividade prática, também. Conclusão, também. Veja, ele só me jogou em tópicos, certo? Só me jogou tópicos. Não deu nenhum outro detalhe. Aqui ele fala um pouquinho nas discussões sobre as teorias éticas, ele traz Aristóteles, a ética da virtude, imperativo categórico, utilitarismo. Beleza. Vamos ver lá no chat GPT. Objetivo geral, objetivos específicos. Opa, parece que o chat GPT foi até melhor, porque ele mandou um geral e um específicos. Gostei. A mesma coisa, definição, história e discussão da filosofia, as correntes filosóficas. Então, olha,
Aqui ele já separa a filosofia de um lado, correntes filosóficas de outro, e a ética depois como sendo uma parte, né, da filosofia, e depois uma ética contemporânea sendo uma parte da ética. Então, veja, esse plano de aula aqui, ele já está melhor, com referências aqui também, do que o outro. Não está melhor do que o outro? Está melhor do que o outro, né? Agora, eu fiz... Vamos pegar, então, o que está menos bem feito, que é esse aqui. Como que eu poderia melhorar esse plano de aula? Fazendo um prompt melhor, ou seja, criando um prompt, uma busca melhor, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, vamos falar aqui, ó. Crie. Aí eu vou querer que ele crie o quê? Um plano de aula. Plano de aula. Sobre o quê? Sobre filosofia e ética. Beleza. Eu criei um plano de aula sobre filosofia e ética. Aí, eu preciso dar elementos para a inteligência artificial para que ela me retorne os melhores dados, os melhores resultados possíveis, né? Então, Colocar, veja. por exemplo, para uma turma específica, para um primeiro ano do ensino médio, por exemplo. Isso. Então, vamos utilizar, como está mais próximo do terceiro ano, então vamos colocar aqui, ó. Para o terceiro ano médio. Uma aula de 50 minutos, tá? Com avaliação de... Eu posso escolher um tipo de avaliação. Vamos colocar aqui, ó, metodologias ativas, tá? Tá legal? Tá legal. Então, eu sei que tem um plano de aula, é sobre filosofia ética, é para o terceiro ano, é de 50 minutos. A avaliação vai ser feita por metodologias ativas, certo? Agora, eu posso colocar outras informações. Vamos fazer o seguinte, ó. Para cada item ou conceito apresentado, escreva 2 exemplos práticos e um exercício de múltipla escolha. Ou seja, para cada conceito que ele apresentar, ele vai trazer 2 exemplos, né? E ainda um exercício de fixação de múltipla escolha. Com gabarito, né? Porque eu também não quero ficar pensando muito. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal, que vocês acham que seria interessante pedir para ela aqui? Para ele? Para ela? Para ele? Não? Então vamos lá, vamos pedir e vamos ver se ficou melhor. Ó, então ela está fazendo. Introdução à ética, filosofia moral. Beleza.
E eu acho que não pegou, hein? Eu acho que não foi, não. Olha, eu não gostei desse resultado, não, pessoal. Não gostei desse resultado. Não fez o que eu pedi, não sei por quê. Que eram os 2 exemplos práticos, né? Um exercício de múltipla escolha. Não deu os exercícios práticos. Não deu os exercícios práticos, tá? Então a gente tem que rever aonde foi que a gente errou. Vamos tirar as expressões aqui. Talvez seja isso. E vamos jogar lá no chat para ver se o chat faz. Ó, chat GPT muito mais preciso, hein? Dando um pau no Bing hoje. Só que aí você volta no Bing e repete sem aqueles parênteses lá. Aham. Para fazer uma comparação. Sim. Né? Sim, que aqui tá sem parênteses. Vamos ver agora. Eu acho que ele tá bugado, ó. Ele tá dando a mesma resposta toda hora. Acho que vou ter que sair e entrar de novo. É, tá dando o mesmo resultado. Deixa eu sair aqui e abrir de novo. Agora ele foi. Ó, então aqui a gente tem um plano de aula, né, um pouco melhor. Ainda não ficou tão bom quanto do ChatGPT, olha. O ChatGPT muito mais divide entre geral e específico. Coloca uma introdução, já coloca um exemplo abaixo e a pergunta, bem da forma como eu pedi, né? Então conseguiu compreender melhor do que o Bing. E é interessante a gente ir fazendo essas observações, né? Que alguns artefatos eles vão responder de fato melhor do que outros, né? Dependendo daquilo que a gente quer. Agora, antes de mostrar mais outras duas ferramentas para vocês, para a gente já ir finalizando, ainda dentro daquela ideia de retomar a ironia, né, do Sócrates, para a gente fazer essa ideia de
de desenvolvimento, né, do conhecimento, de chegar ao conhecimento verdadeiro, como que a gente poderia se utilizar da técnica do Sócrates aqui dentro do ChatGPT? Então, por exemplo, eu pedi para ele criar, né, plano de aula, tal, terceiro médio, e ele criou para mim. Aí veja, ele traz lá objetivo geral, objetivos específicos, né? Metodologia, tal, exemplo prático, dilema ético. Falsificar um documento para ajudar um amigo em apuros. 2. Situação ética. Decidir entre a verdade e a lealdade em uma amizade, né? Então, eu poderia, por exemplo, pegar esse exemplo 1, tá? Então, vamos colocar aqui, vamos falar com o chat agora. Apresente outras 2 alternativas para o primeiro dilema ético. Mas eu não quero só outras 2 alternativas, eu quero que para cada alternativa faça uma breve explicação, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou otimizando um trabalho que seria o trabalho, por exemplo, docente, né? O trabalho do professor, né? Por quê? Porque eu estou criando, né, algo que é criado, né, para as escolas, que é o plano de aula. E aqui dentro do próprio ChatGPT, eu posso me aprofundar ou então criar alternativas pedagógicas dentro desse próprio processo de criação desse material inicial, né? Então, veja, a partir de um plano de aula que eu pedi para ele criar, eu já estou me aprofundando nos elementos que ele trouxe, né? Então, ele vai trazer lá o dilema ético 1, que é falsificar o documento para ajudar um amigo. Aí ele vai trazer a alternativa 1 e a alternativa 2, que são 2 outros exemplos desse mesmo dilema ético, né? E aqui ele vai explicar, né? Veja, tem uma série de questões próprias da ética que dizem respeito a esse processo. Porque, por exemplo, da onde que o chat GPT está tirando essas informações? Ele está criando? Essa é uma pergunta. Se ele não estiver criando, ele está retirando da onde? Essa é uma segunda pergunta. E a terceira pergunta ética que fica é: eu posso usar? Né? Eu posso me utilizar do ChatGPT para, por exemplo, criar um plano de aula, me aprofundar no conteúdo e otimizar o meu trabalho para trazer uma aula, sei lá, diversificada para o meu aluno? Isso é ético? Pode falar quem ia falar aí, não sei. Eu vou fazer o seguinte, para a gente problematizar essa sua pergunta, né? Uhum. De onde ele está tirando em relação à autoria, eu peço para você o favor de você copiar o primeiro dilema ético e colocar entre aspas lá no Google para a gente verificar se a gente localiza nesses mesmos termos. Esse aqui? Mas apenas o dilema. Uhum. Falsificar. Ali. Eu acho que eu vou ser preso se eu ficar pesquisando essas coisas, hein? Você pode colocar entre aspas ali ele, para buscar exatamente esses termos ali, né? Pela graça de Deus, aparentemente não. Na verdade, aqui não retornou nada, né? Vamos ver. Vou colocar aqui o dilema ético.
Não vai trazer, não. Não trouxe. A gente vai ficar sem essa resposta, né? Apenas para problematizar essa sua indagação aí, né? Sim. O que eu queria também mostrar para vocês é o seguinte. Por que eu trouxe aquela frase da professora Santaella, que diz que as características dessa nova era são remarcáveis, né? Aqui, eu tenho um monte de instalações de plugins de inteligência artificial, tá? Acho que eu tenho uns 5 ou 6. E aqui eu vou demonstrar alguns para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui é meu navegador normal, né, do Google. E aí, se eu digito lá, então, dilema ético, falsificar documento para ajudar um amigo em apuros. Agora apareceu. Mas literalmente, como naquele exemplo, não. Não achei aqui ainda. Né? E aqui eu tenho alguns plugins, então, por exemplo, tá? Então, eu tenho esses dois, que eles já funcionam automaticamente, já estão rodando. E aí, tudo que eu digito no Google, normal, o próprio ChatGPT já me dá uma resposta alternativa aqui, ao lado, tá? E aí, olha só, eu tenho essa outra interface aqui de inteligência artificial, que eu posso, então, por exemplo, pegar aqui, ó, correntes éticas, tá? E aí, a partir daqui, eu posso fazer uma nova pesquisa, ou então eu posso abrir aqui e posso traduzir, posso criar uma imagem, posso fazer uma pergunta para esse texto, né? Posso fazer uma diversidade de interações aqui que também fazem, ou podem fazer pelo menos, com que eu ganhe tempo, né, nos processos de aprendizagem, por exemplo, tá? Então, essas extensões, elas estão começando a surgir, né, na internet, mundo afora, e elas são muito interessantes. Vamos pegar uma outra aqui, só que essa eu tenho que habilitar ainda. Que é essa daqui, ó. Essa daqui, ela é como se fosse uma base de dados de prompts prontos, tá? Então, vamos aqui agora, a gente atualiza o ChatGPT. Ainda não foi. Aí, agora foi. Olha como ele abre diferente o ChatGPT. Então, ele abre com essa tela aqui, eu vou traduzir para a gente. Ok. Então, olha só, aqui nessa extensão, eu tenho condições de vários temas, tá? O que eu quiser. Então, vamos pedir uma redação, tá? Vamos pedir uma redação. A partir para persuadir uma pessoa, tá? Então, uma redação para persuadir. Vamos olhar os prompts que têm mais votos, tá? Que tem mais votos, ou seja, que são prompts que já são considerados bons. Não específico, né? Beleza. Cadê? Procurar. Uai, não é aqui não. Oxe, rapaz.
Parece que não tem prompt. Ah, tá. Aqui. Disfarça. Vai ficando à noite, pessoal, e a pessoa vai. Sabe nem o que tá fazendo mais. Achei. Então tá, voltando aqui. Então eu escolhi o tema, né? Uma redação para persuadir com principais votos, né? Então, ó, reescrever um parágrafo persuasivo com um clique. Um argumento de vendas altamente persuasivo. Esboço do plano de negócios. Um ghostwrite pessoal. Eu nem sei o que é um ghostwrite. Escreva um livro para vender. Melhor solicitação para escrever currículos personalizados. Olha, legal. Esse aqui é um currículo persuasivo, né? Vamos ver como que ele vai. Então, ó, para mim colocar o cargo no nome da empresa para o cargo ao qual você está se candidatando. A saída vai ser em português, o tom vai ser emocional. Então, nome da Professor empresa. substituto UFMT. Beleza. Vou colocar aqui, ó. Professor Felipe, filósofo e antropólogo, com doutorado em educação, para professor substituto da UFMT. Eu não vou colocar esse aqui agora, porque eu vou pedir daqui a pouco, porque isso aqui já é um prompt novo em cima do prompt, tá? Ou seja, eu estou fazendo uma solicitação em cima da solicitação pré-definida. Eu vou colocar só os elementos que ele pede, que é o quê? O cargo e o nome da empresa. Então, professor UFMT. Beleza. Vamos pedir para ver. Ah, legal. Aqui ele vai me induzir. Olha que legal. Isso aqui é um prompt que eu vou colocando as informações e ele vai montando junto comigo. Ó. Esse aqui eu não tinha visto ainda. Se eu quero colocar uma descrição, quantos anos de experiência profissional, isso tudo separado por vírgula, tá, pessoal? Ficou muito difícil de fazer esse aqui, eu não vou fazer esse aqui não, tá? Porque você tem que ficar preenchendo muita coisa. Vamos pegar um mais fácil, tá? Que daí a gente consegue ver bem essa aplicação aqui atuando. Copywriting, Pursuit, votos, beleza. Deixa eu traduzir aqui de novo. Ó, motivacional para abandonar qualquer mau hábito. Inserir o hábito negativo. Vamos ver aqui, hábito negativo. Fumar. Vamos ver se é igual ao outro. Aqui, ó, esse aqui já é mais legal. Quer dizer, já é mais rápido. Vamos ver o que ele colocou aqui, então. Senhoras e senhores, guerreiros da mudança. Agora eu quero que você, meu amigo, ué, tá faltando coisa aqui. Vou pedir para ele criar de novo, que eu acho que bugou.
Ó, então ele trouxe uma espécie de um diálogo aqui, né? Então, ó, fumar é um gesto que carrega consigo um peso do vício, dança perigosa com a dependência, como cada tragada fosse um pacto silencioso com o destino incerto. Veja como ele está emocional aqui, ó, né? Eu coloquei o elemento emocional como uma das características do texto, né? O fumo, sutil e traiçoeiro, envolve-me em sua névoa com um abraço que sufoca aos poucos. Ah, o aroma, não sei o quê, né? Agora vamos escrever outro exemplo, né? Mas vamos escrever agora um prompt em cima desse prompt para ver se ele consegue otimizar esse resultado para a gente. Então vamos colocar assim: escreva um texto motivacional para parar de fumar. O texto deve conter elementos de brincadeira e trocadilhos de gente dos anos 90. Depois você vai trazer um trocadilho de fumante dos anos 90 pra gente. Ó, legal. Então, o cigarro pode até tentar ser o bad boy da história, mas quem manda na parada aqui é você. Seja mais rebelde do que aquele personagem que roubava a senha do ICQ. Sim, ainda temos pesadelos com isso. Então, veja, é muito mais impessoal e emocional e traz elementos dos anos 90, né? Então, os bad boys são dos anos 90. Deixa eu ver aqui. Esse ICQ talvez seja um elemento dos anos 90. Para o Celene, se puder nos informar aí, você que sabe essas coisas. Calça bag, ó, mais um elemento dos anos 90. Né? Então, veja. O que eu queria? Boca de sino, né? Mais um elemento dos anos 90. O que eu queria trazer, né, para a gente pensar hoje? Como que a ética, né, principalmente, mas a própria esse ímpeto, né, que nós trazemos na dúvida, que o filósofo traz, né, como sendo esse motor gerador de dúvidas, como que ele pode nos auxiliar na construção de prompts, né? Eu queria trazer mais exemplos aqui para vocês. A gente poderia separar um outro dia só para fazer a oficina, né? Só para vocês também irem brincando com o chat, para poder ver se a gente consegue bugar ele, ou então fazer com que ele demonstre as fragilidades dele, né? Nesses conceitos. Mas eu acho que é isso. E se vocês quiserem, pessoal, depois a gente dá uma olhada nessas ferramentas, tá? Todas nessas ferramentas, não, nesses artefatos tecnológicos, né, da cultura digital e da tecnologia de inteligência artificial. Então, voltando aqui, ó, nesse outro plugin aqui que eu tenho aqui, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui um trecho, eu posso pedir para ele me explicar esse trecho. Vamos ver se ele vai abrir aqui as opções. Reescrever, resumir, concluir, fazer uma síntese. Calma eles aqui. Criar um mapa mental, né? Criar um conteúdo de vídeo. Vamos pegar aqui, ó. Vou fazer um conteúdo de vídeo sobre isso aqui, ó. O cigarro pode até ser o bad boy da história, mas quem manda aqui é você. Gostei dessa frase e vou pedir para a IA agora criar um enredo de um vídeo para eu poder fazer no YouTube. Vamos ver se ele vai conseguir fazer para mim. Olha lá, ó, já conseguiu. Então aqui tem o roteiro, a cena 1.
abre uma imagem de um cigarro aceso com uma música tensa ao fundo, legenda. O cigarro pode até ser o bad boy da história. Aí, cena 2. Corta para uma imagem de uma pessoa jogando cigarro no chão e pisando nele, legenda. Mas quem manda na parada aqui é você. Eu achei sensacional. Acho que se o Ministério da Saúde investisse nessa propaganda, acabava o consumo de cigarro no Brasil no segundo dia. Cena 3, né? Mostra uma série de imagens de pessoas felizes e saudáveis praticando esportes, passando tempo com a família, viajando, etc. Veja, esse conteúdo criado é um conteúdo muito raso, muito basilar, né? Mas aqui eu poderia continuar conversando com esse artefato aqui, e aí ele poderia melhorar isso para mim. Eu poderia falar, ó, faça de outra forma, traga outros elementos, assim como eu fiz aqui nesse primeiro exemplo dentro do chat GPT. Beleza, galera? Vamos encerrando? Acho que deu 1h20, né? 1h e pouco. Vou ver vocês. Cadê vocês? Voltamos. Tudo certo, Celino, Jefferson? Alguma questão, alguma dúvida? Parabéns, Felipe. É uma nova forma da gente utilizar o chat GPT, utilizar a inteligência artificial, e o fato de tentar emparedar, né, vamos dizer dessa maneira, é uma forma de você conhecê-la. Você citou aí as fragilidades, né? Mas também, por outro lado, é uma forma da gente se conhecer enquanto utilizador dela, né? Usar estratégias diferenciadas e, nesse sentido, usar todo o potencial que o artefato pode oferecer. Eu acho que, sobretudo, você se colocar no papel, como você utilizou o Sócrates, né? Nessa ironia, mas nessa ironia você exige da máquina todo o potencial dela, né? Isso é Exato. interessante. Uhum. Parabéns pela abordagem. Até para apresentar, por exemplo, até que ponto que essa inteligência artificial generativa ela realmente cria, né? Porque os programadores que a programaram a partir da lógica, né? E a lógica, ela é só uma das formas de explicação, é uma das teorias do conhecimento, né? Uma das formas de conhecimento, a lógica. Existem outras, né? Então, na lógica não existe contradição, né? Não existe contradição, mas na linguagem existe, né? Você pode ser sei lá, ser e não ser algo ao mesmo tempo, dentro da linguagem. Dentro do chat GPT, não. Ou uma coisa é, ou uma coisa não é. Não tem como ela ser e não ser ao mesmo tempo, tá? E aí, essa é uma alimentação da entre a linguagem e a lógica. E aí a gente tem as outras, né? A gente tem a questão da própria consciência, né? Por exemplo, eu acredito que muito dificilmente o chat GPT possa ser considerado algo ou alguém consciente. Consciência, ela depende de outros elementos que, por hora, não existem nem na inteligência artificial, nem em nenhuma outra tecnologia que a gente conheça. O que a gente mais tem de campo para trabalhar é a ética e a construção do conhecimento. Qualquer questão que você pegar dentro da inteligência artificial nesses dois campos, você tem pesquisa por resto da sua vida, né? Então, é bem interessante isso. E foi nessa tentativa mesmo de trazer um pouco aí de história da filosofia, a própria questão do Sócrates com a ironia, e de como que isso pode ajudar a gente a pensar melhor nas perguntas que a gente faz para a IA. E é isso. Muito obrigado por estarem aqui até agora. Foi muito bom. Muito bom. Para mim foi muito aprendizado, assim, de verdade. Que bom.
É isso, pessoal. Então, eu vou manter gravado. Pessoal que quiser depois ver, talvez eu tente fazer uns cortes depois, criar um outro material, numa outra plataforma também desses encontros nossos. A gente tem um encontro em janeiro. Ainda estamos definindo qual que vai ser o tema de janeiro. E fevereiro também. Em fevereiro a gente já entra com a escrita acadêmica. E a partir dessa escrita acadêmica, né, desse oficina de escrita acadêmica, que a nossa colega vai trazer, a gente já vai organizando alguns grupos para pensar em publicações e em artigos ali para o ano de 2024. Beleza? Mais alguma coisa, senhores? Não? É isso? Fechou, então. Muito obrigado. Até a próxima. Tchauzinho para vocês. Nos vemos.